South Summit 2025 tem foco na reconstrução. Um dos maiores eventos de inovação da América do Sul vai até sexta-feira na capital gaúcha. Programa Nota Paraná passa por pente fino. Entidades beneficiadas são suspeitas de fraude. Em Santa Catarina, a pavimentação asfáltica da Serra do Corvo Branco ultrapassa 30%. Turismo da fé em evidência no Paraná. Estado cedia fórum com lideranças de várias religiões. Novas tarifas de Trump entram em vigor. Mercados mundiais reagem às taxas com mais um dia de queda nas bolsas. No futebol, jogos da divisão de acesso do Paranaense chegam na televisão. Partidas serão transmitidas na plataforma TMW Pix. E você vai conhecer a história do Noah, considerado pequeno milagre, bebê que nasceu prematuro recebe alta após 5 meses de internação. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta quarta-feira, 9 de abril. Nós estamos ao vivo agora no horário de Brasília, 8h02. No Paraná, um pente fino realizado pela Secretaria de Estado da Fazenda aponta que 1 a cada 3 entidades sociais participantes do programa Nota Paraná está bloqueada por irregularidades. Em uma auditoria conduzida pela Cefa, Secretaria de Estado da Fazenda, foi identificado diversas tentativas de fraude e inúmeros abusos por parte de entidades participantes do programa Nota Paraná. A iniciativa do governo paranaense tem como objetivo incentivar o consumidor a exigir o documento fiscal no momento de uma compra e, assim, poder receber parte do imposto sobre o ICMS, recolhido pelo estabelecimento. O consumidor que decide não colocar o CPF na nota pode escolher fazer a doação da mesma. Os recursos dessas notas fiscais doadas são destinados a organizações sociais cadastradas com o programa. Segundo o secretário estadual da Fazenda, a fiscalização em torno das organizações sempre existiu, mas o aumento na quantidade de denúncias exigiu um pente fino mais intenso. E nós destinamos já desde o começo, desde 2016, mais de 468 milhões de reais para entidades que cuidam de cultura, ação social, bem-estar e conforto animal, proteção animal, enfim, esportes, etc., nas várias áreas da vida que o programa implementou desde 2016. Temos feito o acompanhamento permanente através da coordenação. A Cefa tem uma coordenação desse programa e desde o princípio nós já inabilitamos cerca de 1/3 das mais de 1.860 entidades cadastradas conosco. 616 já estão fora. Detectando problemas crescentes de mau uso ou indícios de mau uso do recurso público, nós temos feito, assim, auditorias, acompanhamento. Nós estamos fazendo um pente fino nas organizações sociais. Tem muitas organizações sérias que fazem um bom trabalho, que a gente consegue confirmar isso até visitando essas instituições. Porém, algumas estão até entregando bobinas, presentes e adquirindo as notas fiscais de formas ilícitas. Então, nós baixamos uma regulamentação sobre a captação das notas fiscais, sobre as urnas, precisam ter o nome, precisam estar identificadas para saber realmente para quem, para qual instituição estão indo as notas fiscais que são doadas pelos consumidores. Todo consumidor pode doar a sua nota. Quem não pode doar a nota é o empresário, o comerciante. Ele não pode doar. A iniciativa é do consumidor que paga o imposto. O acesso a recursos vindos de doações de notas fiscais por essas instituições já foi bloqueado. A operação identificou que 616 das 1.860 entidades sociais participantes do programa, cerca de 1/3 do total, cometeram algum tipo de irregularidade ao longo dos últimos anos. Algumas das irregularidades são simples, como a falta de documentos ou de informações por algumas organizações, que podem ser corrigidas com posterior desbloqueio dos recursos. Outras envolvem questões mais graves, como violações às regras do programa, incluindo incongruências na prestação de contas e outras irregularidades. Nós temos um varejista do Paraná, do ramo de combustíveis, que
patrocina uma entidade esportiva e que, por exemplo, em 2 meses cadastrou mais de 745 mil notas fiscais. Pouco fora do comum isso. Em um ano, mais de 3 milhões de notas fiscais. Né? E é por isso também que nós estaremos, a partir desse momento, introduzindo limitação de número de notas que poderão ser cadastradas por cada entidade, né? Limitando a sua área geográfica, a sua área fiscal, né? Para exatamente permitir que todas as entidades sérias também possam receber, através da doação voluntária da nota fiscal não identificada lá na urna, o recurso que possam receber através da devolução que fazemos ou a sua participação nos sorteios. Além do combate às fraudes, a medida do governo do estado busca o fortalecimento do programa nos próximos anos. A ideia é garantir que os recursos das notas fiscais doadas pelos consumidores do estado sejam destinados apenas a organizações sérias e comprometidas com as causas sociais para as quais foram criadas. Em Santa Catarina, as obras de implantação asfáltica na Serra do Corvo Branco estão mais de 30% concluídas. As obras de asfaltamento do trecho que liga os municípios de Urubici e Grão-Pará continuam avançando. O traçado foi dividido em 3 segmentos. No segmento 1, que se estende do início do trecho não pavimentado até o corte em rocha em Urubici, e no segmento 3, que vai do pé da serra até o início do asfalto em Grão-Pará, aproximadamente 90% dos trabalhos de drenagem e terraplanagem já foram concluídos. No segmento 3, cerca de 1 quilômetro de base já foi finalizado, restando apenas a aplicação da camada final de asfalto. Para impulsionar ainda mais o andamento da obra, um britador e uma usina de concreto serão instalados no canteiro de obras, com operação prevista para início de abril. A expectativa é que, com esses recursos, a pavimentação dos segmentos 1 e 3 possa ser acelerada significativamente. Já no segmento 2, que compreende o trecho entre o corte em rocha e o pé da serra, o fechamento do tráfego na região, iniciado em 10 de março, permitiu um aumento no ritmo dos trabalhos. Atualmente estão sendo realizados serviços de limpeza de vegetação, remoção de blocos soltos de rocha e alargamento da plataforma. 4 grandes cartões postais: Serra do Faxinal, implantação de pavimento; Serra do Rio do Rastro, revitalizamos toda; Serra Dona Francisca, 2 áreas de escape; e a Serra do Corvo Branco, realmente um cartão postal, implantação de pavimento. Agora determinamos autorização do nosso governador para que a gente feche por 1 ano essa obra importante. Sabe por quê? Todo mundo foi e prometeu. E realmente esse governo, com mais de 64 obras, mais de 3,5 bi em investimentos, programa Estrada Boa, e essa obra está inclusa. Por isso, nós estamos verificando, acompanhando, estaremos na próxima semana acompanhando a empresa para realmente entregarmos o mais rápido possível. Mais de 50 milhões de reais de investimento, 1 década, a vida toda as pessoas prometendo, e agora a gente vai poder entregar a Santa Catarina, ao Brasil, esse grande cartão postal que é a Serra do Corvo Branco. Começou nesta quarta-feira o primeiro dia do South Summit 2025. O evento acontece durante 3 dias na Arena Stage, no Cais Mauá, em Porto Alegre. A 4ª edição do South Summit Brasil, a primeira após a maior enchente da história do Rio Grande do Sul, contou com painéis simultâneos que atraíram a atenção dos participantes desde cedo, discutindo tecnologias emergentes e novos modelos de negócio mais resilientes e sustentáveis. Durante todo o dia, o espaço foi tomado por iniciativas que buscam trazer soluções criativas para problemas reais. Representando o estado gaúcho, co-realizador do evento, o vice-governador Gabriel Souza compareceu à Arena Stage, no Cais Mauá, e ressaltou a importância da participação de agentes de diferentes estados e países no fomento ao empreendedorismo, que podem trazer um futuro mais resiliente e inovador para todos. O evento segue até esta sexta-feira. E começou ontem e segue até quinta-feira o Fórum Paranaense de Turismo Religioso. O encontro reúne integrantes de diversas crenças para discutir os rumos do turismo religioso no estado.
Sediado em uma mesquita em Foz do Iguaçu, o encontro conta com palestras, painéis, visitas guiadas e rodadas de negócios. O objetivo é mostrar os potenciais que o turismo religioso tem no Paraná. O turismo religioso tem sido uma grande referência do turismo do estado do Paraná e do Brasil. E aí essa realização aqui, essa conscientização. Nós estamos falando assim, o turismo do Paraná tem sido referência nacional. Nós estamos gerando emprego. O último fevereiro agora passou de 1.500 novos empregos na cadeia produtiva do turismo. O turismo de negócio, o turismo de lazer, o turismo náutico, o turismo de esporte, o turismo de saúde. Agora, quando se trata de turismo de religioso, a gente tem um carinho ainda mais especial, porque ele incorpora vários segmentos da fé, ele traz momento de paz, de alegria, sem deixar de fazer aquilo que os outros setores também faz, que é a geração de renda e distribuição. Mas o turismo religioso tem essa personalidade, que é você aquecer a alma, é você falar de Deus, é você, evidentemente, ter momentos especiais. O turismo religioso ele tem sido esse segmento que tem uma crescente. E Foz do Iguaçu é a nossa referência de turismo em todas as áreas. Eu acredito que faltava para Foz do Iguaçu esse olhar um pouco mais carinhoso para o segmento de turismo religioso. Hoje nós estamos aqui na mesquita, uma mesquita que recebe mais ou menos 100 mil pessoas por ano. Então se torna um case de sucesso, uma referência para que o nosso estado e o Brasil possam perceber a importância do segmento e se estruturar. Esta é a primeira vez em que o fórum é realizado em um templo não cristão, destacando a proposta de interreligiosidade do segmento, que conta com a participação das religiões islâmica, católica, denominações evangélicas, de matriz africana, budista, entre outras. Na verdade, para a gente conhecer as graças do nosso Criador, para nossa gratidão, nosso agradecimento torna mais real, mais profundo, mais sincero, na verdade. Até tem várias práticas religiosas, por exemplo, falo do islamismo, que é ligada com o turismo, que nem, por exemplo, peregrinação, um ato que exige uma viagem, porque tem que ser numa exata cidade, é a Meca. E também antigamente, antes de inventar a internet e faculdades, antigamente as pessoas viajam para buscar o conhecimento. Eles cruzavam de um país para o outro para buscar o conhecimento. Esse, na verdade, além do que buscar de conhecimento e sabedoria, é um turismo no mesmo tempo. O evento é organizado pelo Comitê Interinstitucional do Turismo Religioso Paranaense, vinculado à Secretaria de Turismo do Paraná, em parceria com outras instituições. Foz do Iguaçu foi escolhida por ser um dos principais destinos turísticos do país. Mas o turismo religioso tem aqui grandes templos para se visitar. Nós estamos um deles aqui numa mesquita. Tem uma matriz e uma catedral aqui dentro. Nossa Guadalupe é belíssima aqui. Temos essa área do pátio budista para se visitar. Temos uma quantidade enorme de igrejas evangélicas também para se visitar. Ou seja, em termos de quantidade de igrejas, de religiões distintas, mas um único Deus, é um local bem adequado. E o Geoparque para o turista aqui está pronto. E tem mais a natureza aqui para nos abraçar no final de cada visita, seja ela ecológica, seja ela Itaipu, seja ela o Parque das Aves, seja ela as cataratas, que é uma beleza da natureza. Então, penso que é uma excelente escolha. Foz do Iguaçu é uma cidade conhecida por parte do mundo, A referência para nós somos aí o segundo estado que mais tem recebido turistas estrangeiros, e Foz do Iguaçu é um desses destinos. Então, a tendência de Foz do Iguaçu é consolidar. E agora aqui nessa mesquita maravilhosa, fazendo esse evento, ainda um encontro que já tem aqui, muitos eventos que acontecem, mas trazer para cá essa edição é muito importante. Caiu um dos
dos nomes do Centrão no governo Lula. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, pediu demissão após ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República, suspeito de participar de organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva, falsidade ideológica e fraude em licitação. Assunto para o jornalista Tiago Pereira, que já está por aqui. Essa é mais uma daquelas táticas de políticos investigados saírem aí dos holofotes, será? Tiago, nos explique. Boa noite, bem-vindo. É sim, sem sombra de dúvidas, com uma denúncia como essa, é preciso que o político se afaste para não virar alvo de ainda mais críticas, né? Eles se afastam também para fugir um pouco da imprensa e não ter que dar explicações, principalmente porque esse é o momento dele fazer a defesa no STF, Supremo Tribunal Federal, para aí sim ter uma decisão se ele vira ou não réu. Boa noite para você, André, e para toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Essa é a 7ª queda de um ministro no terceiro mandato de Lula. A primeira por um caso de corrupção, embora as acusações sejam anteriores, quando Juscelino era deputado federal pelo União Brasil do Maranhão. O ministro Flávio Dino, que é conterrâneo, será o relator da denúncia no Supremo Tribunal Federal. Juscelino, que é deputado federal, foi indiciado pela Polícia Federal em 12 de junho do ano passado, em investigação que iniciou a partir de reportagens tanto da Folha de São Paulo quanto do Estadão. As suspeitas sobre ele envolvem irregularidades em obras executadas em Vitorino Freire, cidade que era governada por Luana Rezende, irmã do ex-ministro, e bancadas por emendas indicadas por ele mesmo. Um dos elementos utilizados pela Polícia Federal é um relatório da Controladoria Geral da União que aponta que 80% de uma estrada em Vitorino Freire, orçada em 75 milhões de reais e custeada por emendas de Juscelino, só beneficiou fazendas dele e dos familiares. Ele usou também bastante, já como ministro, o avião da Força Aérea Brasileira e em um desses passeios ele participou de um leilão de cavalos. Gerou polêmica na imprensa nacional. Sobre o caso de corrupção, ele disse que as emendas foram repassadas dentro da legalidade e beneficiaram 11 povoados, não só a fazenda e os familiares dele. Agora ele sai de cena, como André falou, para se defender. E a primeira turma, a mesma que colocou Bolsonaro como réu, vai decidir se Juscelino também vira ou não réu. O também maranhense, o ex-colega de Juscelino, Flávio Dino, como eu mencionei, que também foi ministro de Lula, é quem deve ser relator desse caso. A pergunta agora que fica é, será um julgamento justo ou terá 2 pesos e 2 medidas? Fica o questionamento. E aí também, André, a audiência, gera agora esse desconforto, né? Talvez essa situação complexa do presidente indicar ministros do Supremo Tribunal Federal, porque agora vai dar choque de realidade. Flávio Dino, que foi ministro, no mesmo patamar, no mesmo lado de Juscelino, agora vai ter que julgar, que também é conterrâneo, ambos são do Maranhão, vai ter que julgar o ex-colega, que era ministro, também do mesmo governo, que ainda está posto, né? A indicação começa no governo. Se a indicação fosse de um presidente, indicar um ministro do Supremo, fosse no final de um mandato, para aí se iniciar o mandato de uma outra pessoa, tudo bem. Mas aí a indicação de um ministro, que era da base governista, para agora julgar ações do próprio governo, soa no mínimo estranho para a população brasileira, né? E aí agora a gente vai acompanhar de perto, mesmo de lupa, esse julgamento, para a gente ver se terá o mesmo tratamento. Embora no caso de Jair Bolsonaro e de outras 8 pessoas fosse o ministro Alexandre de Moraes, o relator, agora é Flávio Dino, e aí segue o baile, agora ele terá prazo para a defesa. Certamente a defesa terá prazo para se defender, né? E a defesa dele certamente pedirá prazo, né? Vocês lembram que no caso do 8 de janeiro, da primeira leva de julgamentos que tornou todos réus no processo, foi pedido mais tempo para fazer a defesa e Alexandre de Moraes negou. Agora a gente vai ver também se nesse caso aí do Juscelino, se esse pedido vier, como que será o tratamento dos ministros do STF.
Por hoje é só. Boa noite. A gente volta a se ver na sexta-feira trazendo mais assuntos da política nacional. É isso aí. Até lá então, Tiago. Obrigada. Até. Boa noite. E agora uma pausa e você vai ver a seguir. União Europeia adota pacote de tarifas em retaliação aos Estados Unidos. Com golaço, Grêmio vence Atlético Grau do Peru e mantém invencibilidade na Sul-Americana. E você vai conhecer a história do Noah, considerado pequeno milagre, bebê que nasceu prematuro recebe alta após 5 meses de internação. Nós voltamos em instantes. O Coelhinho chegou no Cestão de Páscoa Comprão, com os melhores preços. Vem pra cá, ao descontão que dá pra levar mais. Banana caturra só R$ 1,99 o quilo. Cebola cabeça apenas R$ 1,79 o quilo. Maminha ATC inteiro a vácuo R$ 36,79 o quilo. Arroz parboilizado Dalon 5 quilos, R$ 16,59. Açúcar cristal Bom Trás 5 quilos por R$ 16,99. Lava roupas brilhante 2,4 kg, R$ 22,99. Melhor preço é no Comprão. Mais importante que falar dos 572 milhões investidos no ensino superior em Santa Catarina é destacar as vidas transformadas pelo programa Universidade Gratuita. Em 2 anos, o governo pagou as mensalidades de milhares de alunos. São mais de 46 mil benefícios em todas as regiões do estado. Informações? Acesse o site. Programa Universidade Gratuita. Oportunidade para quem precisa. Governo de Santa Catarina. De volta com o Pix News, agora 8h22. A União Europeia anunciou um pacote de tarifas em retaliação às impostas pelos Estados Unidos. Este conjunto de medidas é relativo às tarifas anunciadas no mês passado pela Casa Branca. A reação europeia afeta mais de 20 bilhões de euros, o equivalente a 130 bilhões de reais em produtos americanos. O pacote, que afeta produtos como soja, motocicletas e produtos de beleza, é uma resposta às tarifas de 25% sobre o aço e o alumínio implantadas no mês passado pela Casa Branca. Em um comunicado, a Comissão Europeia saudou a decisão tomada pelos países do bloco e enfatizou que as medidas podem ser suspensas a qualquer momento, caso os Estados Unidos aceitem um acordo justo e equilibrado. O texto do braço executivo da União Europeia afirma que o bloco considera as tarifas americanas injustas e prejudiciais, além de causarem danos econômicos às duas partes e à economia global. No comunicado, a Comissão expressou uma clara referência por encontrar resultados negociados com os Estados Unidos, que anunciaram outros 2 conjuntos de tarifas que afetam a União Europeia, uma de 25% sobre automóveis e outra específica para o bloco, de 20%. A resposta a esses 2 pacotes pode ser anunciada na próxima semana. E as tarifas mais pesadas impostas pelos Estados Unidos entraram em vigor nesta quarta-feira. Os mercados mundiais já reagem às novas taxas com mais um dia de queda nas bolsas. As tarifas entraram em vigor às 0h de Washington, 1 da madrugada em Brasília, e afetam, entre outros, os 27 membros da União Europeia, neste caso, com uma sobretaxa de 20%. Para a China, o principal rival econômico dos Estados Unidos, a Casa Branca anunciou novas tarifas que, somadas às já existentes, totalizam 125%, medida que o país asiático declarou que vai combater até o fim. Após uma leve recuperação na terça, as bolsas voltaram a despencar nesta quarta, diante do temor das consequências da guerra comercial para o consumo e o crescimento econômico. No Japão, o índice Nikkei encerrou o dia em queda de 3,93%, enquanto o iene, moeda japonesa considerada um valor refúgio, registrou valorização de 0,7% em relação ao dólar. Outros mercados da Ásia também fecharam em queda livre, como o Taipei, menos 5,8%, e Seul, menos 1,73%. Na Europa, as bolsas iniciaram a quarta-feira em queda expressiva. Nos primeiros minutos de operações, Paris perdia 2,84%, Frankfurt 2,37%, Londres 2,31%, Madrid 2,79% e Milão 2,78%.
Em uma demonstração do pânico nos mercados internacionais, o petróleo registra as menores cotações em 4 anos, cerca de $60 o barril. A Associação de Nações do Sudeste Asiático, que tem 10 membros, incluindo o Vietnã, afetado por uma tarifa de 46%, pediu nesta quarta que os países atuem com coragem para responder ao risco de uma guerra comercial. Analistas e economistas temem que a guerra iniciada por Trump prejudique a economia mundial, com riscos de inflação, desemprego e queda no crescimento. Ainda sobre as tarifas, mais um capítulo da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Pequim anunciou o aumento de tarifas a 84% para os produtos americanos que entrarem no país. O Ministério do Comércio anunciou em um comunicado que a taxa de tarifas alfandegárias adicionais vai ser elevada de 34% para 84%. Os 34% já eram uma resposta à iniciativa de Donald Trump de impor tarifas elevadas aos produtos chineses. As faixas mais altas de tarifas americanas aos produtos de diversos países entraram em vigor nesta quarta-feira, entre elas impostos acumulados de 125% sobre as importações chinesas. Pequim tem demonstrado oposição ao aumento das tarifas, mas garantiu que irá responder de maneira firme e energética para proteger os interesses chineses. O ministro das Finanças da China afirmou que as ações dos Estados Unidos causam danos sérios ao sistema de comércio multilateral. Em um comunicado separado, o Ministério do Comércio da China afirmou que iria colocar 6 empresas americanas de inteligência artificial em uma lista negra por supostamente colaborar com Taiwan. E após a China declarar falta de respeito em relação aos mercados globais e que as novas tarifas teriam efeito imediato, o presidente americano Donald Trump anunciou na tarde de hoje uma pausa de 90 dias e uma tarifa recíproca vantajosa reduzida de 10% para o resto do mundo durante esse período, com exceção da China. Os produtos chineses terão uma taxa de 125%. Hora de esporte, Vinícius Pacheco chega por aqui para falar de Libertadores e também de Copa Sul-Americana. Gente, ontem 4 times brasileiros entraram em campo nas competições continentais. 3 deles venceram e 1 empatou. É isso, Vini. Boa noite, bem-vindo. Tudo bem? Boa noite, Andréia. Tudo bem? Pois é, pelo menos o Brasil não saiu com nenhuma derrota ontem. O Brasil começou bem a Copa Continental nessa segunda rodada. E o Botafogo, após perder na primeira partida da Copa Libertadores, ontem venceu por 2-0. E a gente vai conferir agora que o Patrick de Paula fez o primeiro gol da partida de falta, com a contribuição ali, o desvio na barreira, abriu o placar 1-0 para o Botafogo. Na sequência, Matheus Martins, após troca de passes, fez o segundo gol da partida e ficou assim 2-0 para o Botafogo na Libertadores. Já na Sul-Americana, pelo mesmo placar, o Grêmio venceu em casa também por 2-0. E a gente vai conferir agora porque o Matias Arezzo abriu o placar de cabeça. Quem fez o segundo gol da partida foi o Christian Oliveira, neste golaço aí de perna esquerda, batendo de fora da área, no cantinho, um golaço de fato aí para o tricolor gaúcho, se mantendo com 2 vitórias na Copa Sul-Americana. Já o Corinthians empatou, perdeu a primeira partida e ontem empatou. E a gente vai conferir agora porque o América de Cali, da Colômbia, abriu o placar com o Luiz Ramos, fazendo 1-0. E o Mateuzinho vai deixar tudo igual para o Timão, 1-1. E ficou assim, Corinthians, por enquanto, apenas com 1 ponto na Copa Sul-Americana. Já o Vasco da Gama fez 1-0, jogando em casa, ele, Verratti, de cabeça. E a gente confere agora. Verratti vai receber o cruzamento, de cabeça mandou no cantinho, fazendo 1-0 contra o Porto Cabello da Venezuela. E lembrando que a Copa Libertadores e Sul-Americana continua e hoje a gente ainda tem confrontos. A gente confere aí, ó, o Nacional hoje enfrenta o Bahia, neste momento estão em campo, iniciou o jogo às 7 horas da noite, está 0-0 neste momento.
Já o Flamengo, às 9h30 da noite, enfrenta o Central Córdoba, da Argentina. E o Palmeiras, também jogando em casa, joga contra o Cerro Porteño do Paraguai. Na Sul-Americana, também hoje, a gente tem o confronto também de Cruzeiro e Machuque Runa, do Equador. E amanhã os confrontos continuam, tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana. Primeiro a gente vai mostrar os jogos da Libertadores. O Internacional joga com o Atlético Nacional, amanhã às 7 horas da noite contra o time colombiano. O chileno Colo-Colo enfrenta o Fortaleza às 9h30 da noite. E o São Paulo vai enfrentar os peruanos Aliança Lima. Já na Sul-Americana, o Defensa e Justiça enfrenta o Vitória, lá no Uruguai. Os baianos Vitória da Bahia vão enfrentar lá o Defensa e Justiça no Uruguai. O Fluminense vai enfrentar no Maracanã o San José da Bolívia. E o Atlético Mineiro vai enfrentar o Desportes Iquique. Terminando então falando um pouco sobre esses confrontos continentais, após 10 anos de jejum, um duelo que seria uma revanche da final das Olimpíadas do futebol feminino, o Brasil enfrentou os Estados Unidos e venceu de virada, e vou dizer mais, com 3 gols de brasileiras. E a gente confere agora porque os Estados Unidos, com menos de 1 minuto de jogo, abriu o placar com a Catarina Macário, ela que é brasileira, naturalizada americana. O empate do Brasil veio com a Caroline, friamente fazendo aí o empate, e já no finalzinho, nos acréscimos, Amanda Gutierrez deixou o Brasil na frente, e a virada após 10 anos o Brasil vencendo os Estados Unidos. Essa partida que foi lá nos Estados Unidos era apenas um amistoso, mas que já vale muito, até para mostrar uma evolução no futebol das meninas aí pela seleção brasileira. E hoje também foi realizado o sorteio da 3ª fase da Copa do Brasil de 2025. O evento definiu os 16 confrontos dessa etapa e seus mandos de campo. Os jogos são de ida e volta, estão previstos para o dia 30 de abril e 21 de maio, respectivamente. 32 clubes estão vivos na disputa, com partidas de ida e volta na 3ª fase, que termina em casos de empate dos dois, a decisão vai ser em pênaltis. E lembrando também que os gols fora de casa não são critério de desempate. Ao fim da 3ª fase, um novo sorteio será feito na sede da CBF para definir os confrontos das oitavas de final. E a gente confere aí como ficaram os duelos. A gente coloca aí na tela aí, ó, que o Operário do Paraná vai enfrentar o Vasco, o Fluminense vai enfrentar o Aparecidense de Goiás, o Paysandu vai enfrentar o Bahia, o Botafogo enfrenta o Capital de Brasília, o Internacional enfrenta o Maracanã do Ceará, o Retrô do Pernambuco vai enfrentar o Fortaleza, o Brusque de Santa Catarina vai enfrentar o Atlético Paranaense, aí duelo do Sul, Ceará vai enfrentar o Bahia, o duelo entre Maringá e Atlético Mineiro, Botafogo da Paraíba contra o Flamengo, ficou definido também São Paulo contra o Náutico, Cruzeiro e Vila Nova, Santos e CRB, Novo Horizontino e Corinthians, Criciúma e Red Bull Bragantino e CSA e Grêmio. Esses são os duelos definidos para a 3ª fase da Copa do Brasil. E ainda falando em transmissão, jogos de acesso, Copa do Brasil, a divisão de acesso do Campeonato Paranaense terá transmissão ao vivo para todos os torcedores dos clubes que devem buscar a elite do Campeonato Paranaense. Pelo 3º ano seguido, a Segundona Paranaense fará parte da programação da TV Paraná Turismo. O acordo que oficializou a renovação da cobertura foi assinado hoje com a presença do governador em exercício Darcy Piana, do presidente da Federação Paranaense de Futebol e outras autoridades e representantes dos clubes. A transmissão leva as imagens do nosso estado, dos nossos times, dos nossos jogadores para o Brasil inteiro. Então isso é importante para o Paraná, é importante para o governo, é importante para a nossa Federação de Futebol e principalmente para os clubes
os atletas. Isso traz uma valorização do trabalho deles, traz uma valorização dos atletas que eles têm, mostra todo o trabalho, todo o empenho que eles têm durante a semana para entregar 90 minutos para o torcedor, e vem aí também a crescer a questão de visibilidade para que atraiam novos torcedores, novos patrocinadores e valorizem também o seu produto. Mais um jeito, um modo para que os jogadores, para que movimente o mercado, né, do futebol, tanto da primeira como da segunda divisão, que é um campeonato difícil também de ser disputado, né? Então a gente fica feliz, né, com essa parceria. E como disse, isso aí só expande mais o mercado do futebol aqui, não no cenário do Paraná, só como para fora também. A cobertura de jogos da TV Paraná Turismo acontecerá sempre nas tardes de sábado, com pré-jogo às 3h15 da tarde. Entre a fase classificatória e o mata-mata, serão transmitidas ao vivo 15 partidas. Na rodada de abertura, neste sábado, o público acompanhará na telinha o confronto entre Galo Maringá e Iguaçu. A gente vai ter 2 campeonatos em um, né? Nós temos uma primeira fase que vai decidir aqueles que vão descender à terceira divisão, então já tem basicamente um pequeno campeonato. E assim, a partir da segunda fase, saem 8 e num sistema de mata-mata eles chegam até a final. Isso vai aumentar o tamanho do campeonato em 15 dias, em mais 2 partidas, trazendo mais emoção, mais jogos para o nosso torcedor, que é apaixonado, e também a gente entende que ele fica mais, valoriza mais o campeonato, né? Com 8 clubes ainda com chance de chegar a ascender à primeira divisão. Além de dar visibilidade nacionalmente aos clubes e jogadores do estado, a iniciativa busca impulsionar o turismo em regiões do interior do Paraná. A paixão pelo futebol, ela gera o turismo, né? As pessoas viajam, vão atrás dos seus times e quando não podem, vão sentar e assistir na televisão, né? Então essa é uma grande oportunidade, sem falar as segundas-feiras da nossa programação, que ainda tem o debate, tem a mesa redonda para falar da rodada. Então essa vai ser mais um grande gol aí que a gente vai fazer nessas transmissões. Os assinantes da plataforma TMW Pix poderão conferir as partidas no canal 157. É isso aí, para todos os amantes do futebol que são assinantes da TMW Pix, é conferir neste sábado no canal 157, dar uma zapeada ali, já passar e conferir. Quem gosta de futebol, sábado à tarde, já aproveita e confere aí os jogos da segunda divisão, a divisão de acesso do Campeonato Estadual do Paraná. É isso aí, uma boa dica. Obrigada, Vini. Muito obrigado, André, e a todos que nos acompanham aqui no Pix News. Até a próxima. E para a gente encerrar o Pix News de hoje, uma história emocionante. Na maternidade Carmela Dutra, em Florianópolis, um bebê prematuro desafiou as estatísticas e sobreviveu após nascer com apenas 23 semanas de gestação. O pequeno Noah ficou 5 meses internado e é o primeiro com essa idade gestacional a receber alta da unidade. O pequeno Noah tinha apenas 1% de chances de sobreviver. Nasceu prematuro na 23ª semana de gestação, pesando apenas 635 gramas e precisou ficar internado nos primeiros 5 meses de vida. Um verdadeiro guerreiro, assim como a mamãe, que acompanhou de perto cada etapa da recuperação do filho. Então, a minha luta foi a partir daquele momento em que ele nasceu, eu não pude tocar, eu vi ele bem de longe. Então, não consegui tocar, não consegui estar perto dele. Isso me entristeceu muito. Eu sabia que os primeiros momentos de vida dele eram muito essenciais, assim, para saber se ele ia conseguir firmar vivendo ou não. Então, isso me preocupou muito. Eu acho que isso é a parte que mais me doeu, porque você, como mãe de um bebê prematuro, você não pode fazer nada. Você não tem o que fazer. O que você vai fazer é ir lá e olhar para ele. E ele passou muito tempo dentro da incubadora. Então, a incubadora, ela é umidificada para remeter muito ao útero da mãe, e eu não conseguia visualizar ele. Então eu esperava escorrer uma gotinha de água e ali naquela flechinha eu conseguia visualizar ele um pouquinho. A força dessa família foi capaz de contagiar a equipe médica da maternidade Carmela Dutra, formando uma rede de profissionais dedicados que acompanhou o desenvolvimento do bebê Noah dia após dia, até a tão esperada alta hospitalar. Este foi o primeiro caso de um bebê com menos de 24 semanas de gestação a deixar a unidade em boas condições de saúde. Além da idade dele gestacional, a presença da mãe era muito frequente aqui com a gente. Ela foi uma mãe muito resiliente
E isso acaba também envolvendo muito a equipe, né? A gente tem a visita aberta, o cuidado humanizado, e isso faz com que a mãe tenha a liberdade de estar aqui o tempo todo, e essa mãe era muito presente. E isso fez com que a gente ainda se apegasse muito mais a ela e muito mais ao Noah. Então o Noah vivia no nosso colo. Quando ele conseguiu sair do respirador, quando ele conseguiu sair do oxigênio, a vida dele era no nosso colo, porque ele era um bebê exigente, com todo o seu direito, e a gente queria sempre estar com ele mesmo, porque ele queria estar com a gente. E hoje ver ele bem do jeito que ele está, pra gente é uma emoção muito grande, porque a gente sabe que o nosso trabalho deu certo. Toda a equipe envolvida nos cuidados, na assistência ao Noah, teve que aprender a lidar com um bebê tão prematuro, né? Habitualmente os bebês costumam nascer entre 39 a 40 semanas. O Noah nasceu com 23 semanas, ou seja, quase metade de uma gestação habitual, né? E mesmo nos países desenvolvidos, o desfecho favorável nesses bebês ainda tem uma porcentagem relativamente pequena. Então, para toda a equipe multidisciplinar que participou dos cuidados dele, foi sempre um desafio grande e um aprendizado constante. Eu acho que foi um momento muito vulnerável em que as pessoas te abraçam e você nem conhece as pessoas, mas você aceita porque você está tão fragilizada que os profissionais da UTI, eles foram muito essenciais. Eu digo para eles que o que eles fazem pela saúde dos bebês é incrível. Eu acho que Deus usa todos eles para fazer a obra dele. As principais dificuldades foram superadas e o caso segue como referência para a neonatologia do estado. A taxa de sobrevivência para bebês com menos de 25 semanas é de cerca de 50% no Brasil. E estruturas especializadas nas maternidades são fundamentais para garantir o suporte necessário a recém-nascidos de alto risco. Trabalhar com bebê prematuro, assim, a gente sempre tem que ter cuidado que o menos é mais. Menos manipulação, mais cuidado, mais atenção. Então isso tem que focar a equipe toda. Além da fisioterapia, da fonoaudiologia, da medicina, da enfermagem. Se a gente não trabalhar em equipe, em grupo mesmo, o serviço não anda e não dá certo para o cuidado com um paciente desse tipo. Todos nós tivemos que aprender. É um paciente diferenciado, precisava de muito cuidado, de muita atenção para que desse certo, e deu, né? Para que ele saísse com menos sequelas possíveis e que a gente pudesse entregar ele para a mãe, um paciente que saísse em ar ambiente, que tivesse menos repercussões ruins para a vida dele daqui para frente, né? Eu acho que eles estão ali para fazer o serviço deles, mas para a gente, enquanto mãe, é muito mais. É salvar vidas. Então, foi uma vida que eu quis, foi uma vida que eu planejei e ele me mostrou que queria estar aqui. Porque ele lutou desde quando ele nasceu para ficar aqui, para se manter aqui. Então, é gratidão. Eu olhar para os profissionais hoje da Carmela, dizer que eu tenho uma gratidão muito grande por eles. E não existe a vida do meu filho, contar algo sobre meu filho, se não ter essa passagem da Carmela. É algo muito essencial na vida dele. Faz parte da história, assim, dele que não tem como não ser contada. Emocionante, né? Muita saúde ao Noah e a toda a família. Assim a gente encerra esta edição do Pix News. A íntegra e também as reportagens você pode rever no nosso novo canal no YouTube. É só procurar por Pix News HD. Curta e compartilhe os nossos conteúdos. Mais notícias também no nosso site pixtv.com.br. É só acessar. Muito obrigada à companhia de todos. Fiquem agora com o CinePix e a gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV, 6 anos conectando você ao melhor conteúdo todo dia.